Ótimo, estamos iniciando mais uma quarta, olhando aqui para o livro de Salmos, né? Temos feito algumas meditações dos chamados Salmos de Guerra, e hoje a gente vai olhar mais um salmo, que é o Salmo 28. Então, convido você a abrir sua Bíblia aí nessa passagem, né? Salmo 28, e vamos hoje olhar para esta oração de Davi, mais uma oração de Davi, né? Interessante que Davi, ele está entre aí, tem outros autores também, mas ele é quem mais escreve esse tipo de salmo, né, de batalha, vamos dizer assim. Acho que tem a ver com o perfil que ele tinha mesmo, de ser um guerreiro, né, ter se mostrado lá na frente como um guerreiro, começou a vida como pastor, de repente foi alçado àquela posição ali que deu a ele muitas vitórias militares. E isso parece que configurou na alma dele também essa 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 disposição, né? Quando ele via alguma coisa que ele entendia que estava errada, parece que ele ficava bastante indignado e tomava algum tipo de providência, algo que tem a ver com o perfil dele. E Deus colocou Davi numa posição especial, né, uma posição de reinado depois sobre Israel. É por isso que esse salmo que a gente vai olhar, o Salmo 28, é também um salmo que a gente chama assim, um salmo de reinado, né? Tem a ver com Davi como rei, uma oração real, especialmente por conta do verso 8, onde ele vai falar aí de Deus como aquele que abençoa o seu ungido, o seu Messias. É literalmente assim que está ali no original. Então, alguns dizem que o salmo também é um salmo messiânico, né? Mas é isso, é um salmo que tem a ver com a súplica de um rei. Então, Davi, quando ora no Salmo 28, ele está orando literalmente como rei da nação. E é nesses termos que a gente vai olhar para esse salmo. É um salmo que não traz nenhuma informação adicional, né? Não diz quando, em que ocasião, o que motivou Davi para escrever o salmo. Mas essa referência, então, ao ungido no verso 8 já ajuda a gente a compreender que Davi ora como o rei de Israel. E esse salmo a gente pode considerar como um salmo de guerra, um desses salmos que a gente tem chamado aí salmos de imprecação, especialmente por conta do pedido que é feito no salmo, né, em que Davi vai dizer: Senhor, paga-lhes conforme as suas obras. Então, essa ideia de Deus dar o pago conforme as obras das pessoas que vão ser mencionadas por Davi aqui. E especialmente para aquele pessoal que está chegando agora, se é a primeira vez que está olhando também para acompanhando o nosso café aqui com essa temática, nós estamos olhando exatamente aqueles salmos que a Bíblia chama de salmos de imprecação, chamados salmos de guerra. Nesses salmos a gente tem orações por bênçãos, mas acima de tudo também a oração por justiça contra a maldade que a gente vê. Então, é aquela ideia de que a gente, enquanto vive nesse mundo, a gente olha à nossa volta e enxerga injustiças. A gente tem essas duas tônicas nos salmos, né? Alguns salmos são salmos em que o salmista está olhando para dentro. O próprio Davi tem salmos assim, a gente já leu, já estudou, por exemplo, os salmos em que o servo de Deus reconhece seu pecado e agora se coloca diante de Deus para pedir perdão pelo pecado. Então tem muito desse movimento, né, de olhar para dentro de si, reconhecer as falhas e pedir ajuda de Deus ou graça de Deus, às vezes reconhecer o próprio abatimento e coisas assim, esse movimento de olhar para dentro, mas os salmos de imprecação eles olham para fora. A gente olha para a injustiça que nos cerca e a gente coloca isso diante de Deus em oração. A gente não coloca isso expressando desejo de vingança, não é isso que os salmos de imprecação trazem. Não é o salmista pedindo que Deus vingue, esmague os inimigos, assim, vingativamente, mas é simplesmente o salmista entregando a causa a Deus, né? Entregando que Deus é um Deus justo e pedindo que Deus faça a sua intervenção conforme a sua vontade. Então, basicamente é isso que a gente encontra nesses salmos. O Salmo 28 ele tem uma estrutura assim bem simples, né? Uma súplica geral aí, versos 1 até 2, depois uma súplica por livramento dos inimigos nos versos 3 até 5 e depois um louvor. Ele termina com um louvor ao Deus libertador nos versos 6 até 9. A gente vai olhar ele aqui não dividido exatamente dessa forma, vamos dividir essa parte final aí, louvor ao libertador, em duas partes, mas basicamente é isso que a gente vai encontrar aqui no Salmo. Eu vou fazer a leitura é, primeiro aqui dos versos 1 e 2 dessa parte inicial, e depois a gente vai prosseguindo, né? Mas nos versos 1 e 2 a gente tem Davi orando, e a gente percebe que a oração dele brota da aflição dele, porque ele diz assim:
A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. A primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é que na época em que Davi está fazendo essa oração, não existia ainda o templo, né? O que tinha era o tabernáculo que estava sendo agora, tinha sido montado ali em partes, né? Então estava num processo de reestruturação, daquele lugar de adoração, de culto. Mas Davi já tinha muito no coração isso, né? De levar esses elementos para Jerusalém, colocá-los ali sobre o Monte Sião, entendendo que ali deveria ser o lugar da devida adoração. A ideia de erguer as mãos para o santuário de Deus tem a ver então com essa convicção de Davi, né? Que ele deveria se voltar para Deus como fonte de ajuda, de misericórdia para a vida dele. E ele entende que precisa muito de Deus. É interessante que a gente encontra aí nesse salmo essa expressão duas vezes, né? Vozes súplices, né? Verso 2: ouve-me as vozes súplices. Lá no original, literalmente está assim: ouve o meu choro por misericórdia. É literalmente essa ideia aí de vozes súplices. É um tipo de oração que é muito humilde, que suplica a Deus, que se coloca na presença de Deus pedindo com muita humildade. Isso deve chamar a nossa atenção para que a gente não compreenda, né, aquilo que ele vai pedir lá na frente, quando chegar o momento da imprecação, como realmente um ato violento ou orgulhoso de Davi. Não, ele está se colocando diante de Deus, clamando por misericórdia. Ele entende que precisa da ajuda de Deus, ele não pode ficar sem essa ajuda. Ele diz no verso 1 o seguinte: que Deus precisa ouvi-lo. Olha a urgência da questão que Davi está apresentando diante de Deus aí no verso primeiro, né? Ele diz: não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Literalmente, Deus, que eu não seja semelhante àqueles que são colocados no fundo do poço. Ele está falando aí se referindo a um poço, e ele ali no fundo daquele poço. A gente até usa aqui na nossa cultura essa expressão, né? Ah, eu estou no fundo do poço, quando a gente chega lá naquele momento mais difícil assim da nossa vida. E lá na cultura hebraica, essa expressão não apenas significa estar passando por um momento de dificuldade, mas significa literalmente morrer. Deus, para que eu não seja morto. Essa é a ideia. E ele entende que ele precisa muito que Deus ouça, e- que Deus não seja surdo, que Deus pronuncie coisas acerca dele, que Deus fale com ele, que Deus haja em favor dele. Essa experiência que ele está passando aí é uma experiência que a gente passa também às vezes, né? Quando a gente está orando e a gente começa a se questionar: será que Deus está me ouvindo? Né? Será que essa minha causa é importante para Deus? Será que Deus tem algo a dizer acerca disso, acerca da minha vida? Será que Deus se importa comigo? Essa é a tônica do verso primeiro, desse Salmo 28. E daí o verso 2: ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. É assim que começa o salmo, né? Uma oração que brota realmente de uma grande aflição. Naquele momento de grande aflição, Davi se volta para Deus dessa maneira assim, usando esse vocabulário que comunica, né, a urgência, a necessidade grande que ele tem de ser socorrido. Quando a gente olha o verso 3, versos 3 a 5, nesses versos Davi ora por libertação e por justiça. Ele diz no verso 3: não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Ele está pedindo a Deus que Deus o livre, no sentido de que ele não sofra o juízo que cabe aos ímpios, né? Ele está falando então mais uma vez dessa figura, né, que aparece aí nos Salmos de guerra, os ímpios. Mais uma vez, a gente precisa reforçar isso. O que é o ímpio, né? O ímpio não é aquela pessoa que reconhece que é pecadora e que precisa da graça do Senhor, que precisa do perdão e da misericórdia de Deus. Não. O ímpio é a pessoa completamente anti-Deus. É a pessoa que não tem o temor de Deus. É a pessoa que, exatamente porque não tem nenhum temor de Deus, não tem nenhuma misericórdia também com o seu próximo. Então, o tempo todo, nesses salmos de guerra, nós temos visto
oração pedindo que Deus faça intervenções sobre pessoas que estão esmagando os pobres, ou estão esmagando as pessoas mais fragilizadas. Essas pessoas precisam de uma ajuda, de um socorro, e daí nos salmos de guerra elas são mencionadas nesses termos. Ou que às vezes estão esmagando o próprio salmista. Davi menciona esses ímpios aqui, explicando que o problema deles é semelhante ao daquele que foi analisado no último estudo nosso, quando a gente olhou o verso, o Salmo 12, né? Agora aqui no Salmo 28 é bem semelhante. Veja só, tem a ver com a enganação deles, a hipocrisia deles. São pessoas enganosas. O texto diz: os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Falam de paz ao seu próximo, mas no coração tem perversidade. São indivíduos dolosos, né? Enganadores. Eles falam uma coisa com a língua, mas lá dentro estão articulando outra coisa. No salmo que a gente viu anteriormente, eles faziam isso para obter ganho, para explorar o necessitado. Aqui o que a gente diz é: eles têm no coração perversidade. Ou seja, é uma maldade arraigada que faz com que eles funcionem de maneira inversa ao padrão do Criador. Então, eles não atentam para Deus, não atentam também para o próximo, enxergam o próximo como uma figura que está ali para ser enganada conforme o bel prazer deles, para atingir as necessidades, os desejos do coração deles. E daí, no verso 4 a imprecação. Imprecação, gente, é uma palavra esquisita, né? Mas significa literalmente uma maldição. Olha só, verso 4: paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Chocante. É o que Davi está dizendo: Senhor, executa o teu juízo contra eles, que aquilo que é pertinente a eles, o Senhor aplique. Faz isso agora, Senhor, que eles possam sentir que existe, saber que existe um Deus no céu, que conhece o que eles, quem eles são e também sabe aquilo que eles fazem, né? Que lê o coração deles, que sabe aquilo que se passa dentro deles. Então, paga-lhes segundo as suas obras. Aí tem duas ideias, né? Primeiro, pagar segundo as obras, segundo, retribuir conforme merecem. Duas observações aí são importantes. Primeira observação é: de acordo com a Bíblia, todo juízo de Deus é conforme as obras, é segundo as suas obras. Então, a Bíblia vai dizer isso. O juízo dele é segundo as obras, né? Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, capítulo 20, tem ali um momento em que João mostra o trono de juízo de Deus sendo estabelecido. Aí fala daquele grande trono branco e todas as almas diante da presença de Deus, né? Então, ocorre aquela grande ressurreição e naquele contexto todos comparecem diante do tribunal de Deus, e o texto ali de Apocalipse diz que foram abertos livros, mais livros, e cada um foi julgado conforme as suas obras. Então, quando a gente pensa em obras nesses termos, entenda isso, que o julgamento é conforme as obras, né? E o juízo tem a ver com isso, com receber ou Deus retribuir conforme cada um merece. Então, quando a gente ora assim, Deus, me dá aquilo que eu mereço, essa não é uma boa oração. Você tinha que pensar um pouco melhor antes de orar isso, né? O melhor é a gente dizer, Deus, ouve as minhas vozes súplices, né? Ou seja, eu estou chorando por misericórdia do Senhor. Então, a gente é tratado, a salvação é sempre pela graça, pela misericórdia, e o juízo é pelas obras. É interessante que os ímpios são tratados não pela misericórdia, com base na misericórdia, mas com base no que merecem receber. E o que Davi está dizendo é isso: Deus, faz isso, aplica. É uma oração que a gente acha esquisita, mas tem muito a ver com essa fome e sede de justiça que está no coração de Davi. Ele está preocupado com essas pessoas que estão aí fazendo o mal e que estão enganando outros e que tem toda uma conversa sobre paz, mas no coração tem perversidade. Olha o verso 5, outra característica desses ímpios: visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que suas mãos fazem. Essa é uma característica do ímpio. Veja só, repetindo, o ímpio não é um homem, uma mulher que tem consciência de que é um pecador que precisa ser salvo pela graça. O ímpio não atenta para os feitos do Senhor. Ele, como diz a moçada aí, né, o ímpio não está nem aí para o que Deus faz.
né? Ele não atenta para os feitos do Senhor, não se preocupa, não contempla, não admite que existe um Deus que está realizando algo dentro da história. Por conta disso, olha aí no final do verso 5, ele, ou seja, Deus, os derribará e não os reedificará. Os ímpios têm um tempo curto nesse mundo. Podem, às vezes, até fazer um grande alarde, ter grande pompa, parece que eles são os grandes dominadores da era, mas depois eles passam. Deus vai derrubá-los, Deus não vai reedificá-los. Isso é interessante. Eu me lembro da época que a gente tinha um governador ali no Oriente Médio que tinha esse desejo, né? Era o Saddam Hussein, né? Ele tinha o desejo de reedificar Babilônia. Não sei quem acompanhou isso, mas era um dos grandes desejos de Saddam Hussein, é, re- reconstruir, né, Babilônia com seus jardins suspensos e tudo mais, né? Mas é interessante que Babilônia sempre foi oposta ao povo de Deus dentro da Bíblia. Você vai ver isso desde o iniciozinho de Gênesis, e isso vai prosseguindo depois, inclusive o povo de Deus é levado para o cativeiro da Babilônia, né? E depois a gente tem a figura de Babilônia novamente no livro de Apocalipse e a grande profecia sobre a destruição de Babilônia. Então, de fato, aquilo que Deus derruba não é reedificado, né? Apesar de toda a tentativa que foi feita para a reedificação de Babilônia, Deus derrubou e não vai ser reedificada mesmo, né? É isso que a gente vê então nessa segunda parte, Davi orando por libertação e orando por justiça, para que Deus aplique a justiça. E aí, terceira parte do Salmo, versos 6 e 7. Versos 6 e 7 trazem: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Isso é maravilhoso, porque se a gente olha, lembra do que a gente viu no início. Ali no início, Davi diz: Senhor, não seja surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Não seja surdo para comigo. Ou seja, Deus, por favor, me ouça. Agora no verso 6 ele diz: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. É maravilhoso isso. Deus ouve a oração de guerra, né? Essa oração que é colocada diante dele com fé, com sinceridade, assim como Davi estava colocando naquela ocasião. Então Deus ouviu as vozes súplices, essa súplica, esse choro por misericórdia de Davi, né? E daí é interessante que Davi começa o salmo se lamentando, né? Demonstrando grande aflição, mas quando a gente chega nos versos 6 e 7, a gente tem Davi louvando a Deus porque Deus o ouviu, e a partir daí encaminhando a Deus esta adoração, verso 7: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, com o meu cântico o louvarei. Você começa a perceber quem é Deus para Davi. Para o ímpio, Deus é um nada. O ímpio não considera Deus, não tem nenhum apreço por Deus. Para o servo de Deus, Deus é tudo. Olha lá no verso primeiro, Davi diz: Senhor, rocha minha. Deus é o rochedo sólido. Davi pode não apenas se posicionar acima dessa rocha, como também pode se abrigar sob essa rocha. Deus é esse abrigo seguro para Davi. Agora, aqui, nesses outros versos, Deus é o Deus que ouve os seus filhos. Deus é a força dos seus filhos. Deus é escudo dos seus filhos. Lembrando, né, a gente já falou isso no início, na meditação sobre o primeiro salmo de guerra, que essa designação, Deus é escudo, ela tem a ver com a aliança. É o modo como Abraão se referiu a Deus em Gênesis capítulo 15. Deus é o seu escudo. E Deus é o escudo, então, daquele que está debaixo dessa aliança da graça, né? A ideia do escudo é muito importante, né? Aquele que nos protege das setas do inimigo, né? Dos ataques do inimigo. E Davi coloca ainda mais, ele diz: Olha, eu confio plenamente nele, né? Nele o meu coração confia. Ele é o Deus que envia socorro, veja só, nele fui socorrido. E ele diz então: Meu coração exulta. Exultar é muito mais do que alegrar-se. É alegrar-se sobremaneira, né? Todo o seu ser tomado de gratidão, né? De júbilo por quem Deus é e pelo que Deus faz. Esse é o coração de um crente. Olha a diferença entre o coração de um servo de Deus
e o coração de um ímpio. O ímpio nem considera Deus, mas Davi exulta por Deus, né? E daí ele diz: com o meu cântico o louvarei. É interessante que a súplica de Davi contém louvor. E aí, versos 8 e 9, a súplica de Davi não apenas vai conter louvor, mas também vai incluir o povo. Porque olha só versos 8 e 9: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Veja, Deus é o refúgio salvador do seu ungido. Aí a palavra é Messias. Deus é o refúgio salvador do seu ungido, que naquele contexto é o próprio Davi. Deus é o meu refúgio salvador. Davi é o ungido de Deus, é o rei que está encaminhando a Deus essa oração. É bonito isso. Um rei, o líder principal da nação, clamando por justiça. Deus, realiza justiça, esteja encaminhando o seu juízo temporal contra os ímpios, contra os perversos. E agora ele está incluindo também o povo. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Então, esse ungido, aquele que é o representante do pacto naquela geração, que é o próprio Davi, ele está intercedendo pelo povo, está pedindo que Deus abençoe o povo de modo muito especial e que Deus mesmo seja o pastor desse povo, que Deus apacente e que Deus honre, que Deus exalte esse povo que estava sendo enganado, vamos dizer assim, pelos perversos, né? Então, esse é o conteúdo desse salmo tão precioso, salmo número 28, um salmo de guerra cheio de nuances, né? Que mostra, assim, Davi saindo de um momento de aflição e terminando o salmo com o coração cheio de júbilo, de exultação diante de Deus. A partir daqui, só algumas considerações finais, né? Primeira, que diante da aflição, o justo deve clamar com fé. Davi está aflito, ele não deixa de orar porque está aflito. Pelo contrário, é aí que ele ora mesmo, diz: Deus, estou encaminhando as minhas vozes súplices, né? Meu choro aqui por misericórdia, porque o Senhor tenha misericórdia de nós. A outra coisa que o Salmo também nos ajuda, que nos mostra de maneira bem interessante, é que a igreja combate os enganadores com oração. Eram figuras enganadoras. Essas figuras estavam ali falando de paz, mas por dentro ali articulando coisas ruins. Como é que a igreja combate os enganadores? Como é que a igreja combate a hipocrisia? Orando. Deus, trata os hipócritas, julga os hipócritas, que eles sejam tratados, ó Deus, retribui a eles conforme as obras deles. A igreja está orando contra os enganadores. Interessante isso, né? A igreja combate os enganadores não apenas com ensino, mas acima de tudo com oração. E numa época em que a gente se vê cercado de tanta coisa injusta e de tantas pessoas fazendo coisas esquisitas, a gente precisa orar mais para que Deus realize a sua justiça e tire do mapa essas pessoas que estão, de certa maneira, dentro da sociedade, ou às vezes dentro da igreja, mas sendo enganadoras, pessoas perversas. É interessante que a fé também transforma a oração, né? Porque a fé transforma o sofrimento em louvor. E nesse sentido, Davi começa ali expressando seu sofrimento, muito doído, enquanto pede a Deus, e termina cantando louvores ao Senhor, inclusive orando em favor do povo. E aí é a última verdade, né? O Salmo está mostrando que por meio do seu ungido, do seu Messias, Deus cuida de todo o seu rebanho. É um apontamento direto para Cristo, esse momento em que Davi, como ungido da sua época, ora em favor do povo para que Deus pastoreie o povo, e a gente entende que Cristo, como sumo sacerdote celestial, ora por nós, intercede por nós, para o nosso bem, como o bom pastor que ele é para as nossas vidas, né? Eu creio que talvez o verso que a gente poderia recortar aqui para a nossa quarta-feira, olhando para esse Salmo 28, é o verso 7, o iniciozinho dele, onde nós lemos: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Então, que nós possamos nesse dia prosseguir pensando nessas palavras, né, e fazendo delas nossas, que o Senhor seja a sua força, seja o seu escudo e que você possa confiar nele hoje. O Salmo traz para a gente alguns desafios finais: clamar em meio à aflição, entregar as injustiças a Deus, louvar com confiança e interceder pelo povo de Deus, interceder uns pelos outros, interceder pela igreja, pelos pedidos que sempre são colocados aqui no nosso grupo. É o que a gente vai fazer agora. Vamos interromper a nossa gravação e vamos terminar com a oração.